A paz de Deus aos cristãos e o bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores da palavra de Deus e tantos quantos veem esse vídeo. Bom, o assunto de hoje, ele vai ser um apelo para todos quantos que tomam a si, é dado a si, ou tomam para si, a honra de ser um pastor. Eu quero alertar os homens que têm título de pastores de qualquer dominação, independente se é o pastor fulano ou cicrano, é um pastor de boa conduta, isso e aquilo, independente, a todos os pastores. A respeito de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos alerta desde o princípio, que Deus nunca deu a liberdade de um homem ser pastor. Havia pastor na época de animais no campo, como ovelhas e, enfim, se chamavam os pastores que cuidavam daquele rebanho. Mas acontece que não era título, não tinha o título de pastor. Era considerado pastor, mas não tinha título. E o tempo se passou e Deus veio dando indício em vários livros, ou escritura, que ele mesmo iria levantar um só pastor. Em várias passagens aqui, em vários livros aqui, tem uma já bem conhecida, em Salmo, o 23 de Salmo, que o próprio Davi confessa que o Senhor é o meu pastor. Então, ali você já vê que já é uma decisão, já, que só Deus, só o Senhor é o pastor. E Davi já sabia quem ele estava chamando de pastor, porque ele disse o meu Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos aos cabelos dos teus pés. Então nós vimos que ele já conhecia Jesus Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor Jesus Cristo, que mais adiante a gente vê que ele é, o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está sentado ao direito do Pai, intercedendo por todo homem na terra. Então, quando Cristo veio à terra, ele mesmo fez referência a esse assunto e ele mesmo se apresentou, certo? Então, aqui, depois nós vimos aqui também, depois de Salmo, dá mais outro toque nesse assunto aqui. Aqui depois de Salmo, se não me falta a memória, depois de Salmo aqui dá mais uma reforçada. Em 80 de Salmo diz assim o cabeçalho: ó pastor de Israel, afirmando Deus como o Senhor como pastor. Ó pastor de Israel, há uma afirmação ali, certo? E aqui em Eclesiastes, se não me falta a memória, final de Eclesiastes, diz assim: as palavras dos sábios são como os aguilhões e como prego bem fixados pelo mestre das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. Fala único, quando fala único é um só, não é vários, certo? Então aqui é mais um indício mostrando que Deus não está dando oportunidade a homem nenhum ser pastor, certo? Isso é um alerta a todos os homens que têm título de pastor, certo?
Então, tenho mais outro assunto aqui para reforçar, tá? Para reforçar mais. Deus veio dando nos seus livros, nos livros dos profetas, enfim, sempre dizendo que ia ter um pastor, ia ser um pastor, ter um pastor só, certo? Então, e o Senhor sempre se opondo como pastor, certo? Então, vamos ver aqui. Mais um assunto aqui. Aqui em Ezequiel. Olha que coisa interessante. Deus dando o seu toque no assunto. Olha aqui como Deus vem. Aqui em Ezequiel, agora lá em Eclesiastes, Salmo, Eclesiastes, Ezequiel, outro livro de Ezequiel, livro de Eclesiastes e Salmo. Deus já falava assim. E aqui, Ezequiel 34, certo? 34. No versículo 23, observando aqui, diz Deus aqui, falou e cumpriu. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. E levantarei sobre ela um só pastor. Deus firmando e confirmando. Deus não é de mentir, Deus cumpre o que fala. Certo? Então ele não deu oportunidade a homem nenhum tomar esse título para si. Ele disse que ia levantar um só, ele falou que ia levantar vários pastores na terra. Um alerta aos pastores. Se voltem para Jesus Cristo, se humilhem para Jesus Cristo e aceitem-lo como seu único e verdadeiro pastor. E é o único honrado como pastor. Certo? Pela Sagrada Escritura, nós temos esse entendimento. E para ver que ele está falando que levantarei sobre elas, para saber que é falando da igreja, falando do povo. Ele diz aqui, vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, lá no finalzinho do 34 de Ezequiel. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então ele chama de ovelha minha, homens sois. Então ele está falando com a igreja, com o povo que quer servir a Deus na terra. Certo? Então ele falou que levantaria um só pastor. Certo? E quem foi levantado na cruz? Vamos mais adiante aqui. Vamos mais adiante aqui para saber o que está sendo falado com entendimento, com sabedoria que vem do alto, não de homem. Então, avisando aos homens que são pastores, que se arrependam desses títulos que vocês estão tomando para vocês e humilha-se para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único e suficiente pastor. Ainda, aqui em 37 de Ezequiel, versículo 24 diz assim, o meu servo Davi reina sobre eles, e todos eles terão um pastor, todos eles terão um pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Então vê bem que é observado que o Senhor vem apontando desde o princípio do Velho Testamento, que lá no Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, ele vem apontando um só pastor, certo? Isso é para todos os pastores.
não importa a denominação que seja. Humilha-se para Jesus Cristo, o único e verdadeiro. Tem pessoas que não querem mais falar do Evangelho porque as pessoas já falam, apontam os pastores, o que fazem e o que não fazem. E muitas coisas estão sendo descobertas por causa dos homens que tomaram título para si de pastores, certo? Tomaram título para si de pastores. Então veja bem, aqui Zacarias, outro livro. O pastor é ferido, e o juízo final, e a exaltação da igreja. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu companheiro. Porque Jesus Cristo ainda estava com o Pai, ele estava profetizando. E aqui, o Senhor diz aos apóstolos, no Novo Testamento: essa noite vós escandalizarão em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, no Velho já vinha apontando o Senhor Jesus, e no Novo, o próprio Senhor Jesus falou isso aos apóstolos. Por isso que os apóstolos nunca se referiram a um ao outro como pastor. Nunca. Pode revirar o Novo Testamento. O que foi dado ao homem, como lá está escrito, subiu o cativo ao cativeiro, o próprio Senhor Jesus subiu ao cativeiro e deu dom aos homens. Subiu o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Que existe dons, não título, não honra. Essa honra é toda de Jesus Cristo. Então humilham-se e voltam para Jesus Cristo, porque Deus quer salvar todo homem na terra. Certo? E aqui, que é mais conhecido, né? Essa palavra aqui, e aqui, sem dúvida, o próprio Senhor Jesus se revelou para não deixar dúvida a ninguém. Certo? Ele diz aqui, em 10 de São João, para encerrar esse assunto, certo? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele se declara aqui, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 11, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Capítulo 14, versículo 14, de 10 de São João. O Senhor Jesus, ele afirmou e confirmou que ele é o pastor. Então, desde o Velho e ao Novo, essas honras é do Senhor Jesus, de ser chamado de pastor, ser o único. Essas honras é dele. A Bíblia afirma isso. A Bíblia dá essa honra a eles. Então, desçam da onde vocês estão como pastor, passam a ser ovelha dele, de Jesus Cristo, se querem entrar no céu. Certo? E o próprio Senhor Jesus deixou a profecia para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Ele disse, aqui no versículo 15, no finalzinho do versículo 15, ele fala assim: e haverá um rebanho e um pastor. Isso quer dizer, haverá um rebanho por toda a terra e um pastor. Então nós sabemos que tem diversas denominações na terra. E cada uma delas tem pastores. Então ele não está falando desse povo. Ele está falando de um rebanho e um pastor.
Certo? Então temos esse rebanho na terra, que tem ele como único e suficiente pastor. Esse é um alerta para você, pastores. Desce do pedestal onde vocês estão. Se humilham-se para Jesus Cristo e se torne ovelha dele, se vós queres entrar no céu. Lá em Apocalipse fala, ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Agora você vai buscar dentro da Sagrada Escritura, você acha lá em 11 capítulo 56 de Isaías. 56 de Isaías. 56 de Isaías. Versículo 11, que diz: esses cães são gulosos, e vai falando, e lá embaixo fala, eles são pastores que nada sabem, nada entendem. Então aponta aos pastores geral. Jesus Cristo é o único pastor verdadeiro e único que pode levar todos para o céu. E Deus quer salvar todo homem. Mas para o homem se salvar, carece que se humilhem para Jesus Cristo. Desça do pedestal que tem. Larga esse título de pastor e passa a ser ovelha de Jesus Cristo para a salvação de todos vós. Deixa o seu like e dá o seu joinha e que Deus abençoe a todos.